Shalom aleikum salam para todos, aqui quem fala é o evangelista André Santos, mais uma vez fazendo um vídeo de canal de bênção nesse canal lindo e maravilhoso chamado Maçã de Ouro em Salva de Prata, palavra dita em seu momento certo. Se inscreva neste canal, evangelista André Santos, especialista em cultura judaica, ou se não, evangelista André Santos, Cronos, Kairos e Olá. Isso mesmo. Ou se não, você escreve lá, Evangelista André Santos, Maçã de Ouro em Salva de Prata. Aleluia, glória a Deus. Curte, se inscreva neste canal. Você vai aprender a teologia gratuita sobre a biografia de cada livro e os seus detalhes, pela graça de Deus, pela graça de Jesus. Vamos fazer agora o comentário do livro messiânico. Você já ouviu falar disso? O livro messiânico? Então, essa é uma novidade, né? Então, vamos mais para uma pauta, mais uma paraxá, mais uma enquete para a glória de Deus. O comentário que a gente vai estar fazendo é do livro messiânico. E já vou estar falando para você qual é o nome desse livro messiânico. Mas para alguns que já entenderam, já pegaram a visão, já pegaram a revelação, já pegaram a dica, já sabe qual é o livro que a gente vai estar falando. Isso mesmo. Aqui quem fala é o evangelista André Santos, formado, bacharelado em teologia, historiador, arqueólogo, comentarista bíblico, comentarista grego, comentarista judaico e comentarista cultural e histórico da palavra de Deus e as suas biografias. O além das suas também geografias. Glória a Deus. Vamos lá? Ao primeiro ponto de vista ao livro de Isaías, é que o livro de Isaías é dividido em três partes, ou 4 fases, ou 3 bases. Quais são essas 3 bases? Quais essas 3 partes, ou essas 3 fases? Vamos observar? Primeira base do livro de Isaías é chamado de Sermão de Isaías. Sermão de Isaías. Olha só que coisa linda. Segunda fase do livro de Isaías. A história das nações. Terceira fase do livro de Isaías. As profecias cumpridas e não cumpridas e as doutrinas e instruções de Israel através do profeta messiânico, chamado Isaías. Ao segundo ponto de vista do livro de Isaías, o livro foi escrito na Palestina no ano 792 ao ano 722 a.C. Ao terceiro ponto de vista do livro de Isaías, é que foi o autor do livro de Isaías. Olha só que interessante. Você sabia que quem escreveu o livro de Isaías foi 2 tipos de Isaías? Olha só. Então observamos e fazemos uma observação textual. Vejamos que no capítulo 1 e 39 é um Isaías, o profeta, aplicando e falando. Mas quando você vai lá e olhar ao capítulo 40 e versículo 66, ou melhor dizendo, até o versículo 66, capítulo 66, do 40 até o 66, parece, alguns doutores, historiadores acham que é um outro Isaías também, que provavelmente alguns acreditam que seja um outro Isaías que escreve do capítulo 40 até o capítulo 66. Então significa que Isaías, o profeta messiânico, escreveu do capítulo 1 até o capítulo 40, até o capítulo 39. Isso mesmo, do capítulo 1 até o capítulo 39. Mas chegamos a um dominador maior. Mas nós fizemos uma pesquisa minuciosamente, com cautela, com cuidado, para não poder falarmos coisas que não estão na palavra de Deus ou na história de Deus. E descobrimos que realmente é o mesmo Isaías. Isso mesmo. Isaías escreveu do 1 até o capítulo 66. Isso mesmo. Então não é outro Isaías. Entendeu? Era só suposições de alguns eruditas e de alguns
também que acreditavam alguns historiadores e comentarista bíblico. Mas não. É só um Isaías mesmo que escreveu. Ao quinto ponto de vista do livro de Isaías, tem 10 provas que foi um só Isaías que escreveu. Olha só que interessante. Então, existe 10 provas que fala que foi o próprio messiânico que escreveu. Ao sexto ponto de vista do livro do profeta Isaías, por que duas pessoas escreveria o livro de Isaías se foi duas pessoas com o nome de Isaías? Segundo, por que o livro do profeta Ezequiel é igual também da mesma forma que vejamos que parece que existe 2 Ezequiel que escreve? Você sabia disso? Que também essa pesquisa, essa questão, esta ideia, essa tese, também vem sendo comparada igual ao profeta messiânico, que achavam que era 2 Isaías, também aconteceu no livro de Ezequiel. Vejamos então, no livro de Ezequiel, capítulo 1 e 39, você vai ver um Ezequiel. O outro Ezequiel seria do capítulo 40 até o 48. Por outra pessoa, igual outra forma do livro de Isaías. Mas descobrimos que, na verdade, é o mesmo. Realmente é o mesmo. Chegamos a um dominador, uma pesquisa, e realmente descobrimos que é a mesma pessoa. Ao sétimo ponto de vista do livro de Isaías, vejamos a resposta. Os historiadores, como Flávio Josefo, disse que o livro de Isaías foi escrito em uma forma, de 2 formas de sessões, de selações, o livro de Isaías. Ao ponto de vista que o livro profeta de Isaías foi escrito na linguagem Septuaginta, na versão antiga, e menciona 2 outras duplas escrita por essa questão. Foi por causa dessa questão que muitos teve a ideia e pensar, que foi 2 Isaías e 2 Ezequiel que escreveu o livro, Mas não foi isso não, é porque o livro foi compilado. O que é compilado? Quando alguém copia aquele mesmo livro, e parecemos que as escritas, nas linguagens, como a linguagem Septuaginta, mostra a um tipo de linguagem. E aí quando se faz uma outra fórmula, de outra linguagem, o povo acreditava que seria uma outra pessoa que estaria escrevendo, mas não é não. Ao novo ponto de vista do livro de Isaías, mas sem sonho de dúvida que Isaías é a mesma unidade escrita por outro autor na mesma sessões, ou sessões, de 2 sessões. O livro era de 2 sessões, por isso que agora nós entendemos que o livro de Isaías foi escrito pelo mesmo Isaías, só que ele foi dividido em 2 sessões de escrita. Você sabia disso? Que o livro de Isaías e o livro de Ezequiel foi dividido em 2 sessões pelos mesmos profetas? Olha só que interessante. O 10º ponto de vista do livro de Isaías é que o livro de Isaías contém 66 capítulos, 1292 versículos, 190 perguntas e 120 promessas. Deixa eu te dizer uma coisa. O livro de Isaías é o livro que contém mais promessa do Antigo Testamento. Você sabia disso? Então pegue aí essa graça e esse conhecimento. Ao 11º ponto de vista do livro de Isaías, você sabia que o livro de Isaías, o livro do profeta Isaías, existe 14 classes que foi julgada em Judá? Olha só, existia 14 classes que foi julgada no tempo na cidade de Judá, em Jerusalém. Olha só que interessante. Vamos ler algumas classes? Então vamos lá. Primeira classe é a classe dos poderosos. Segunda classe, dos homens de guerra. Terceira classe, os juízes. Quarta classe, os profetas. Quinta classe, adivinhadores. Sexta fase, anciões. Sétima fase, capitões. Oitava fase, homens respeitável. 9 classe, conselheiro.
10ª classe, sábios entre artifícios. 11ª classe, eloquentes e oratórios. 12ª classe, os meninos. 13ª classe, as crianças. E 14ª classe, o povo de Judá. Ao 13º ponto de vista do livro do profeta Isaías, tem 7 ais o livro de Isaías. Você sabia disso? Que o livro de Isaías contém os 7 ais de Deus sobre a terra? Os 7 ais de Isaías. Ai dos bêbados de Efraim, ai dos bêbados de Judá, ai de Jerusalém, ai dos enganadores e hipócritas, ai dos filhos rebeldes, ai dos que confiam no Egito, ai daqueles que concede a perversidade ou procede à perversidade. Olha só, então o livro de Isaías contém os 7 ais de Deus sobre a terra no tempo de Isaías. Então o livro de Isaías contém os 7 ais. O 14º ponto de vista do livro do profeta Isaías, no capítulo 29, verso 6, observamos que existem 6 coisas que destruíram os gentios no tempo de Isaías, o profeta. Olha só que interessante. No tempo do profeta Isaías, 6 coisas destruiu os gentios no tempo do profeta Isaías. Você sabia disso? Vamos lá? Primeira coisa que foi destruída os gentios: travos. Segunda coisa, terremoto. Terceira coisa, grande ruína. Quarta coisa, tufões de vento. Quinta coisa, tempestade. Sexta coisa, labaredas de fogo que consumiu os gentios. Então, meus amados irmãos, estas são as 6 coisas que consumiram os gentios no tempo de Isaías. Aqui quem fala é o evangelista André Santos, deixando a todos com Shalom, Kavai, Kavai, Shalom.